Eu sou Sheila da Penha, eu sou assistente social, tenho um escritório de serviço social, sou uma profissional liberal e eu atendo mulheres vítimas de violência doméstica. Tá? Falo da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Né? E eu já trabalhei, já fui funcionária dos Correios, hoje eu sou aposentada, né? E após a aposentadoria, eu terminei a minha graduação e percebendo a necessidade dessas mulheres que autônomas, liberais, profissionais liberais como eu, que não procuravam os sistemas, as redes públicas, eu fiz um escritório de serviço social, onde eu sou procurada, na maioria das vezes, por essas mulheres que não acessam as redes, como os CRAS, os CRES, e hoje eu tenho esse atendimento. Já atendi mais de 120 mulheres, então, assim, muitas mulheres vítimas de violência doméstica já foram atendidas por mim. Doutor Armando? Tá, com o mudo dela, eu tô te ouvindo, normal, é que o dela cortou agora no final, eu vi que ela agora não... Meu nome é José Armando de Farias, eu sou o advogado Armando da internet, e eu sou um especialista em direito de família e criminal, com abordagem psicológica, uma visão sobre as relações, crimes ligados a relacionamento, abusos, mas também toda a parte de direito de família, né, divórcios, união estável, né? Mas eu também tenho uma militância também a favor do direito das mulheres e acho que é por isso que o Dr. Antônio me convidou para falar um pouco sobre construção do patriarcado tóxico. Dessa masculinidade tóxica, né? Então, eu acho que dois homens e uma mulher, a mulher tem toda a prioridade de começar, né? Então, vamos deixar a doutora Sheila começar. E se às vezes tiver aqui alguém na live assistindo que queira participar, que queira fazer alguma pergunta, que mande na caixinha de perguntas, porque eu vou desativar os comentários, porque senão os comentários ficam em cima do rosto dos dois convidados, né? E aí fica difícil da gente entender às vezes o que eles estão falando. Aí, então, se quiser fazer uma perguntinha, pode mandar na caixa de mensagem de perguntas que eu vou ler, eu vou fazer. E se tiver alguém que se sinta à vontade para participar, também está convidado. Pode mandar o convite que eu vou ver quem é, conforme se quiser, né? A gente vai deixar participar junto conosco. Doutora Sheila. Ótimo. Desconstruindo uma masculinidade tóxica. Você quer falar o que é uma masculinidade tóxica? Sim. Então, doutor Antônio, o senhor vai tirar os... Ah, tirou, né? Porque a imagem da gente fica tampada, né? Então, como não vai ficar os nomes, eu já agradeço a participação de todos e todas aquelas que estiverem participando, a todas as minhas amadas, tá? E fiquem à vontade, realmente, para fazer perguntas, tá? Então, doutor Antônio, masculinidade tóxica. Sendo assim, bem cirúrgica, masculinidade tóxica é um comportamento, ou melhor, é um conjunto de comportamentos. Então, como uma assistente social que tem um escritório onde atende mulheres vítimas de violência doméstica, essas mulheres trazem dos agressores os seguintes comportamentos, que eles são dominantes, agressivos, insensíveis, e são assim, assertivos a todo custo, e utilizam a força física, a autoridade, a virilidade perante as mulheres e os grupos. E muitas vezes, esse comportamento desses homens, eles são validados e até mesmo incentivados por outros. Haja vista uma situação que é a violência sexual em grupo, né, que é o estupro coletivo, que é um crime, não é isso, doutor? Isso. Sim, é um crime. É um crime. E isso é muito usado, principalmente em baladas, né? Onde a mulher
dão bebidas para elas, tal, para Dopam, acharem que elas estão mais fáceis, né? E tem esses crimes de abuso, tanto que tem o caso famoso aí sobre o Daniel Alves, né, que está preso por esse motivo. Né? É muito comum, né, na elite você ter esse tipo de nessas noitadas, de abuso. Essa palavra que você usou, que passou um pouquinho despercebida, se calhar para os nossos telespectadores, mas para mim não, virilidade. Tem muita gente que não, né? Tem muita gente que não sabe o que é que essa palavra quer dizer, né? Essa palavra ela quer dizer é um sinônimo, né, que indica a condição de ser viril, e isto é, ser marcado pela força, né? É o que essa palavra quer dizer, né? É a força do homem. Né? Então, agora a gente explicar energia, vigor, né? E a gente vê que essa masculinidade tóxica, que é o que eu fui ler um pouco, né? A gente tem que repetir nos nossos estudos sempre, né? E a gente vê que essa masculinidade tóxica vem do patriarcado. Começa lá na nossa educação a partir da criança, né? E isso vem carregando conosco ao longo da nossa vida, nem que nós não é? Interessante, né? A gente refletir sobre isso. E aí, né? Como é que a gente consegue desconstruir isso, doutora Sheila? Aí agora vamos entrar no assunto. Para desconstruir essa cultura do patriarcado, que já vem lá de tanto tempo, né? Primeiro são com diversas intervenções. Por exemplo, as práticas restaurativas, como o senhor faz. Né? O senhor faz um trabalho, né? Que o senhor já vai falar para a gente também qual é o trabalho. O senhor faz um trabalho com práticas restaurativas desses homens. Né? Políticas públicas, o cumprimento da lei, cumprimento com o rigor da lei. Ok, precisamos das práticas restaurativas, mas quando há um crime de violência, precisa que a lei seja cumprida. E que e também haja essa prática restaurativa. Tá? Mas, primeiro de tudo, como uma mulher que atende diariamente, uma assistente social que atende diariamente mulheres vítimas de violência doméstica, essas leis elas têm que ser cumpridas com todo o rigor. E, assim, a masculinidade tóxica, ela não está... eu falo como mulher, como assistente social que atende mulheres vítimas de violência doméstica, mas essa masculinidade tóxica, ela também está na intolerância de gênero, na intolerância racial, na intolerância religiosa. Eu faço esse recorte porque do que eu faço, né? De estar atendendo mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu faço esse recorte, vocês vão sempre perceber esse recorte. Mas a masculinidade tóxica, ela precisa ser... por exemplo, hoje. Hoje, nós estamos aqui numa live, 2 homens e uma mulher falando sobre masculinidade tóxica. Ou seja, esse combate, acabar com esse comportamento, nós já estamos num grande de progresso. A passos lentos, podia ser bem mais rápido, mas hoje nós já estamos com progresso, porque hoje nós temos aqui homens assistindo a live, mulheres assistindo essa live, 2 homens conversando, 2 profissionais, homens, conversando com uma profissional mulher. Então, é um avanço. Então, quanto mais falarmos sobre isso, quanto mais levarmos isso para a educação das crianças, nas escolas falar sobre isso, como o senhor falou, que a masculinidade tóxica, ela já vem do patriarcado. Então, assim, da criação, de como é criado o menino, de como é criado a menina. O menino é criado da forma de que ele tem que fazer coisas que homem faz, homem. Ou seja, a forma como o pai dele, o avô dele foi criado, é a forma como esse pai vai passar para o filho. Ah, você não pode... as falas mais... eu vou repetir as falas, né? Homem não chora, homem não pode demonstrar sensibilidade, homem tem que ser o pegador. Agora, para as mulheres é ensinado o quê?
que ela tem que ter uma condição de submissão, que ela tem que ser graciosa, ensinado para ela que o homem é o provedor. E a gente percebe que as coisas não são assim. As coisas realmente não são assim, né? Então, estamos aqui... Que homem não faz tarefa de casa, não lava louça, não faz comida, né? É bom desconstruir essa... Exatamente. É dessa desconstrução que nós estamos falando, né? E eu quero pegar uma palavra que você falou, essa submissão, né? Para ela não passar, para ninguém esquecer que não estão assistindo, tem muito homem que usa essa palavra, principalmente aquele homem do meio evangélico, né? Que pratica a Bíblia, que tenta seguir o que a Bíblia nos fala, usa muito essa palavra para tem que ser submissa a ele, né? E então é bom a gente falar a palavra da seguinte forma. Quando a Bíblia nos fala, inclusive fica em Efésios 5:22, capítulo 25, eu sou especialista nesses temas de Bíblia e violência doméstica, né? Então por isso eu sei o que estou falando. Quando ela nos fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido porque ele é a cabeça da casa, mas se a gente continuar a ler até o parágrafo 33, a gente vai ver que a Bíblia nos quer dizer que a mulher está sobre a mesma missão e não submissa ao seu marido pelo mandar nela, não. A mulher está ao lado do marido, sobre a mesma missão, uma missão de parceria, de igualdade entre os dois. Não é que a mulher tem que estar abaixo do marido. Né? Então é bom a gente esclarecer isso para quem está nos ouvindo, para depois não deturpar a sua fala, né? Tá vendo? Verdade. E assim, essa condição de submissão, muitas mulheres, quando eu sou procurada por essas mulheres, elas não conseguem entender que elas estão numa condição de submissão. Elas não conseguem se enxergar. Elas não conseguem enxergar que essa masculinidade tóxica, esse comportamento, quando esse homem traz a agressão física, a agressão psicológica, que vem desses comportamentos dele, coloca essas mulheres numa condição de submissão. E às vezes elas não percebem que existe uma condição de submissão porque ele traz a força física, ele traz a autoridade. Então, assim, mulheres ele consegue conquistar ela emocionalmente, né? Ela está dependentemente dele emocional, né? Uma dependência emocional daquela pessoa. Por isso ela não consegue entender, né? Exatamente, exatamente. Doutora Armando, eu já vou deixar você falar, doutora Armando, porque eu sei quando você começar a falar, que você vai falar tudo. Então, em relação à masculinidade tóxica, e é isso que você fala, assim, eu vou só resumindo aqui, que você quando o doutor Armando começar a falar, ele também é muito bom no assunto. Eu gostaria de gente deixar aqui uma reflexão, que é o seguinte: a gente desconstruir essa masculinidade tóxica, a importância da educação, né? Nas escolas, crianças a partir de 10 anos, para a gente começar a quebrar esse patriarcado, né? O Tribunal de Justiça de Goiás até tem um projeto que se chama Paz e Justiça, que apanha várias escolas, que está começando a ser implantado, né? Eu acho que a urgência deveria ser mais rápida essa implantação, né? Já está desde 2019, vai, não vai. Só acho que está em 4 ou 5 municípios que já foi instaurado, mas são 249 municípios que o Estado de Goiás tem, que precisa de implantar. Então, acho que pela quantidade que a gente precisa, né, de pôr em prática, porque senão a gente vai ter mais crianças, mais de 1 milhão de crianças machistas, né, se a gente não desconstruir, né? E muito importante para a redução dos números de violência doméstica, eu até falei isso ontem numa entrevista na rádio, que eu considero importante. Todas as medidas que nós temos para defender a mulher, que a gente vê a medida protetiva de urgência cada vez mais rápida, Polícia Maria da Penha, acompanhamento de medidas protetivas, mais policiais para fazer isso, nossa, excelente, cada vez mais. E eu pessoalmente acho a falta, né, da sua profissão da assistente social no combate à violência doméstica muito importante, e a gente vê muita ausência da assistente social nesse combate à violência doméstica. Que ausência que eu estou falando? A ajuda de uma cesta básica para essa mulher, uma ajuda de um aluguel para essa mulher, às vezes ela sair de casa. Tem municípios que isso não acontece, a maioria, né? Não é município, a maioria não acontece. A assistência social se omite de fazer esse trabalho.
né? Só faz esse trabalho quando, de facto, é para tirar foto, né? O juiz chama, ou o Ministério Público chama, e aí é que aparece a secretária da Assistência Social para tirar a foto e dar uma cesta básica para aquela mulher, uma ajuda moradia, uma coisa assim. Eu acho que devia ser para todas as mulheres vítimas de violência doméstica que quisessem se manipular. Porque a gente sabe que muitas vezes no relacionamento a mulher volta por causa daqueles filhos que estão passando fome, né? A mulher se sujeita de novo a estar naqueles maus tratos para não ver os filhos a passar fome. Então, o papel importantíssimo da assistente social nesse combate à violência doméstica, né? Então, acho que a nossa ministra das Mulheres deveria ter uma atenção com esse papel da assistente social e chamar pessoas que, de facto, comandam a assistente social e fazer ver essa necessidade importantíssima nesse combate, né? E, com certeza, né, se a gente quer acabar com a violência doméstica, de facto, na prática, não é só falar, né? Não adianta nós estar aqui a falar na desconstrução do machismo e depois daqui a gente não fazer mais nada, né? A gente tem que fazer depois daqui também. E fazer palestras em todos os lugares, né? Então, o que é importantíssimo a gente fazer isso é, com certeza, se a gente quer acabar com os números, é reeducar esses autores de violência, esses agressores. Não adianta prender esses homens. A gente tem que prender, tem. É pego em flagrante, é óbvio que tem que ser preso, sem dúvida alguma, né? Mas mesmo no sistema prisional, a gente tem que arrumar um programa para reeducar eles lá dentro, enquanto o juiz achar que ele deve estar preso. A partir do momento que ele fica solto, ou aqueles que ficam soltos, a partir do momento que a mulher já pede a medida protetiva de urgência, aquele homem já tem que ir para os grupos reflexivos. Por quê? Porque a taxa de sucesso é enorme. Eu falo de causa própria, que eu trabalho com isso. Nós tivemos uma cidade que a reincidência foi taxa zero. Para ter uma ideia, taxa zero. A gente conseguiu reincidir a taxa zero. Mas, normalmente, nas outras cidades, né, normalmente é um aproveitamento entre 92% a 98%. Então, é um número muito grande, gente, que a gente tem que ver, né, que são 92 mulheres que vão deixar de ser agredidas novamente. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, esses homens só trocam de vítima. As vítimas estão aumentando por quê? Porque os homens só estão trocando de vítima. Esses agressores só estão trocando de vítima, né? E a nossa justiça ainda não viu a importância, já viu, não está conseguindo pôr em prática, né? Porque muita coisinha assim não deixa sair do papel esse projeto, né? Porque esse projeto é super importante, gente, e é o caminho para a gente acabar com a violência doméstica, é por aí. Se a gente reeduca esses homens que estão sendo agressores, faz essa desconstrução, né? O número vai descer bastante, vai cair. Por quê? Porque aí o homem vai deixar de estar trocando as mulheres de vítima, né? Trocar a vítima, só porque a mulher... Antônio, queria só pegar uma fala do senhor, tá? O senhor falou sobre a assistência social, sobre a assistente social e a assistente social. Então, assim, para que as assistentes sociais trabalhem realmente da melhor forma possível no atendimento, no acolhimento a essas mulheres vítimas de violência doméstica, é necessário que a política de assistência social tenha os instrumentos, o orçamento para se trabalhar. Ou seja, que as delegacias das mulheres funcionem realmente às 24 horas, que haja mais casas de apoios. Aqui no Espírito Santo nós temos uma casa de apoio, nós temos as Casas das Margaridas, que acolhem essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, assim, é necessário que haja os instrumentos, porque a assistente social ou o assistente social atender essa mulher e não ter para onde... se essa mulher não... Ela foi ali, conversou com a assistente social, decidiu fazer o boletim de ocorrência, se ela não pode retornar para a casa dela, porque o agressor está lá e ela corre o risco de morte, se ela for voltar para casa, tem que ter uma casa para essa mulher ir. Então, assim, por que algumas, e talvez até muitas mulheres, não denunciam, não saem da companhia desse homem? Então, a assistente social, ao atender essa mulher, ela tem que fazer, tem que ter toda uma informação completa. Se essa mulher, ela tem
ela tem como prover a alimentação dela, e se ela tem um filho, prover a alimentação dela, a alimentação desse filho. Não é só alimentação. Se a casa de apoio, onde ela pode ficar, eu vou falar o tempo, mas eu posso até confirmar depois. São 90 dias. Se eu estiver errado, eu posso corrigir depois. Tá certíssimo. 90 dias com filho ou filha até os 14 anos. Né? Então, assim, ela só pode ficar 90 dias. E se essa mulher não tiver nenhum documento, essa mulher não tiver nenhuma profissão, ela não fez nenhum curso, ela nunca trabalhou fora, ela sofreu, ela foi vítima da violência do homem, que a proibiu de ter amigos, a proibiu de estudar, a proibiu de trabalhar, proibiu dela construir uma rede de amigos para estar apoiando ela nesse momento, e aí fica 90 dias. Nesses 90 dias, essa mulher que está abalada psicologicamente, que está machucada fisicamente por esse agressor, 90 dias, o senhor pode nos informar isso melhor. Ela vai ter como construir uma nova vida? Não tem. Não, às vezes nem 90, eu só sou exagerada, às vezes nem 90 anos consegue mudar a vida, porque a agressão física, psicológica, nós temos mulheres que foram queimadas. Ontem mesmo saiu um jornal, recente da mulher que foi totalmente queimada pelo ex-namorado que não aceitou a separação. Então, assim, precisa sim que a política de assistência social tenha os instrumentos para que os assistentes sociais trabalhem. E nós precisamos também que se trabalhe em rede, os hospitais, as delegacias. Ontem teve uma coisa muito interessante aqui em Vitória, interessante assim, gente, interessante a ação feita pelos vizinhos. Uma senhora idosa, eu coloquei até no meu história, uma senhora idosa chegou no hospital e falou para a equipe médica que ela caiu da cama. E ela estava com vários hematomas que no diagnóstico médico eles sabiam que aquilo ali não tinha sido uma queda, tinha sido uma agressão. E ela dizendo, não. O que aconteceu? Os vizinhos meteram a colher. Foram lá nessa unidade de saúde e disseram que sim, foi o filho dela que fez isso. Então, não só se indignar não basta. Tem que estar ao lado dessa mulher, tem que agir. Em algumas situações, pessoas filmam o que está acontecendo para depois postar e ter likes, mas não tomam uma atitude. Então, não chama nem a polícia, né? Não chama nem a polícia, porque acha assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher sim para salvar uma mulher. Doutor Armando. Estou aqui para ouvir, estou aqui para aprender. Eu acho que a gente tem que falar de masculinidade tóxica e menos um pouco de Maria da Penha aqui, porque a Maria da Penha são desafios de um processo de construção histórica, né, que só no Brasil tem 500 anos, onde as mulheres começaram a ser abusadas pelas índias, né, mortas, estupradas e tal. Então, e 500 anos de história só do Brasil. A gente está falando, e a lei tem poucos anos, que é um processo, como o ECA, né, que é a partir de 90, então está mais estruturado. Então, eu acho, assim, pela minha experiência, que não vai ser... a gente só vai conseguir entender o que é masculinidade tóxica se a gente entender o processo do patriarcalismo. Para isso, eu fui dar uma palestra essa semana numa escola, num colégio, para o ensino médio, quando eu sou convidado, e eu falo. Então, a gente precisa entender, porque senão a gente fica achando que o modelo dos nossos avós, os modelos dos nossos tataravós, ou dos nossos pais, ou dos nossos irmãos, é o modelo que existia ou não. Então, assim, eu vou pegar um pouco do que eu faço lá para ser um pouco mais didático, para as pessoas entenderem que o buraco é mais embaixo e é um processo de desenvolvimento da mulher e
dos direitos dela. Se você falar 100 anos atrás a mulher nem votava, na maioria dos países do mundo, a gente não está falando do Afeganistão, a gente está falando da Europa, a gente está falando dos Estados Unidos. Então, só para você ter ideia, isso é um salto muito grande, né? Depois eu posso até entrar nesse tema. Mas o que eu vou explicar para você? Quem vai brigar pelo direito das mulheres são as mulheres. Então, quem vai brigar pelo direito dos gays, dos LGBTs, são os gays. Então, quando esses gays começam a ter, eu vou voltar aqui, quando essas mulheres começam a ter lugar na moda, lugar na classe artística, cantoras, elas começam a trazer e virar modelos para que as outras mulheres venham atrás. A gente precisa de líderes, como mulheres. Isso aconteceu com o movimento LGBT, quando os gays começaram a entrar no mundo da moda e começaram também a entrar na classe artística. Então, eles começaram a brigar porque eles eram marginalizados. Então, e aí vem todo um movimento internacional disso. Tá? Então, vamos tentar entender que as minorias são sempre esses grupos que vão brigar pelos seus direitos. E entender que o patriarcalismo ele tem 10 mil anos de história. Quando você vai estudar, basicamente, a história do patriarcalismo, a gente vai estudar que começa mais ou menos com quem traz o patriarcalismo e destrói as religiões de matriz, de matriarca, de matriz feminina, são os dórios. Isso mais ou menos há 10 mil anos atrás. E funciona. E eles criaram 3 regras básicas, que eu não vou entrar aqui, que eu posso até um dia falar sobre isso, para você entender o que é o patriarcalismo e por que ele funciona assim. Só que de 100 anos para cá, principalmente porque a sociedade entrou num processo de tecnologia e as mulheres dominam esses processos mais que os homens, principalmente uma sociedade de alta tecnologia, porque as mulheres conseguem fazer várias coisas, tá? Os homens não. Tipo, quando você tinha a máquina de escrever, a maioria eram as mulheres que eram secretárias, os homens tinham mais dificuldade. Eles têm mais dificuldade de ficar porque eles foram feitos para caça. Então, só para você entender, os dórios, a maioria das religiões eram matriarcais. E quando os dórios vêm, eles são euroasiáticos, mais ou menos onde é a Geórgia hoje, eles dominam o ferro e eles dominam o cavalo. E eles dominam toda a Ásia e a Europa. Por quê? Porque os outros povos não dominavam o cavalo e ainda estava no cobre. O cobre, espada de cobre e de ferro, eles ganharam. Eles destruíram todos os que eram religiões de fundo matriarcal. Então, as religiões patriarcais começaram a entrar na história. Então, entender que essa é a primeira questão. E você tem também o homem da caça. Por que o homem é mais forte? Porque as matriarcas, porque as mulheres fizeram uma seleção natural. Por isso que o homem é mais forte. Nos outros animais, basicamente, são iguais. Só que ela sempre criou o homem mais forte para caçar, para construção. E os homens mais fracos ficavam de lado. Então, e o homem... os homens deram um golpe nas mulheres, que é aquele golpe mesmo de pegar o machado, o tacape e dar na cabeça da mulher, pela força. Então, isso é uma questão histórica, tá? E provavelmente genética. Por isso que você pergunta, por que você matou a sua mulher? Muitas vezes o cara não sabe. E não sabe mesmo, porque isso são traços de cultura muito antigo, que é da possessividade. Só que a mulher está forçando, eu falei para os jovens, tem uma nova mulher. E esse novo homem, para ter essa mulher ao lado, para ter a Gisele Bündchen ao lado, ele precisa ser um homem legal, ele tem que ser um homem companheiro, porque essa mulher poderosa, que vai dominar a tecnologia, que vai ganhar mais que ele, eu falei, os homens vão ter que entender que elas vão ganhar mais. As mulheres estão em todos os lugares, tá? Principalmente em cargos, pode ganhar menos, mas elas estão dominando todas as áreas. Então, do conhecimento. Então, eu falo que é uma volta ao matriarcalismo, tá? Mas é pela revolução tecnológica. Então,
E esse novo homem é o homem que vai ter que respeitar a mulher. A mulher vai ter que ser a deusa dele, como era a deusa, a matriarca. Onde ele admire essa mulher, onde ele é alguém ao lado dela. Porque esse homem mais tóxico não tem mais espaço para essas mulheres, tudo bem? Mulheres poderosas, elas quando percebem que o homem levanta a mão para ela ou apanha, ele vai embora e tchau, manda para embora. Maria da Penha e tal. Voltando lá, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não entrar num pouco do patriarcalismo. Esse homem que bate na mulher, esse homem que faz violência psicológica, violência financeira, a gente precisa entender que a lei fala para ela entrar com os processos, ela fica na casa e ele tem que pagar aluguel, e aí falta realmente, que eu acho que precisa melhorar, você tem muito dinheiro na Secretaria de Segurança Pública, tá bom? Isso não é serviço da assistente social, isso é serviço da delegacia de polícia. E aí você tem que ter o quê? Você tem que ter convênios da Secretaria de Segurança Pública, que tem muito dinheiro, de vez de ficar comprar armas, comprar tornozeleira e fazer convênios com os CRPs, os Conselhos Regionais de Psicologia, para a pessoa, mesmo que ela não consiga estar lá presente, ela vai ser atendida online, tudo bem? Se ela for para o hospital, a psicóloga vai junto, né? Que de vez de a delegacia vai pegar a psicóloga e vai lá. Então, convênios onde essa psicóloga vai atender, onde ela vai fazer um laudo, uma anamnese, e vai acompanhar esse processo criminal, vai encaminhar para o SUS, para você ter provas, porque a maioria da prova de violência psicológica, eu tenho uma equipe que tem psicólogo, que tem assistente social, que vai na casa da pessoa, que faz os laudos, que mostra a fragilidade. Então, é diferente. Então, você também tem que fazer os conselhos regionais de assistentes sociais, como tem os advogados públicos, que quando a defensoria não pode, passa para os advogados pegar nesses casos, ela vai receber um valor por isso. Então, o que falta na condenação é prova. Então, e é simples fazer isso. Quem tem que pagar isso é a segurança pública, e depois o Estado entrar com as ações de indenização de quanto esses custos, de quanto foi para esse cara pagar. Então, se ele ganha um salário mínimo, vai descontar 30% para pagar essa indenização. Então, eu acho que falta juntar as pessoas, tudo bem? A gente não precisa ter uma psicóloga lá, a gente não precisa ter um assistente social, mas a gente precisa ter ferramentas de acompanhamento e de acolhimento, tudo bem? Isso é simples de resolver. Porque senão o Estado fica muito inchado e não funciona, fica caro, tudo bem? Então, é entender que é prática, é foco, né? Quando o juiz precisa de um perito, ele contrata um perito lá e as partes vai pagar, o Estado vai pagar aquela perícia, entende? Então, é simples fazer isso. Não precisa, como no direito de família, tem muito caso de guarda e tal, então, a maioria dos tribunais tem assistentes sociais dos tribunais e tem psicólogos para passar. Né? Eu tenho um caso agora que foi marcado para 2024, daqui a um ano. E o cara é abusador e tal. E o que acontece? Entende? E é do serviço público, porque tem muito caso. Então, como é que você faz isso? Você faz via parcerias para você... mutirões, né? Então, eu acho que assim, essa é a primeira questão. Eu acho que é um processo natural de homens, eu acho que tem um novo homem aí, e eu acho que essas mulheres, o mais importante, esse homem tem que pagar a escola para ela, tem que obrigar, tá? Pagar particular, muitas vezes, pagar uma bolsa para ela poder estudar até. Então, assim, esse é um direito dela. As minhas clientes, eu brigo por isso, tudo bem? Nos laudos, nas ações na união estável ou no divórcio, eu peço lá, porque eu sei que essa mulher ficou com trauma e muitas vezes não vai conseguir trabalhar mais. Eu peço uma indenização vitalícia para ela, pelos danos causados, isso é por perícia, tudo bem? Mas o advogado não sabe nem pedir, não sabe nem fazer a prova, tudo bem? Então, a importância de ter uma equipe multidisciplinar é importante, tudo bem? Mas eu acho que agora sim, a gente tem que brigar para que o Serviço de Segurança Pública, e assim,
cara tóxico, se tiver a primeira denúncia, esse cara tem que andar pro resto da vida com uma tornozeleira eletrônica. Nunca mais ele sai com uma tornozeleira eletrônica, entende? As mulheres têm que saber que ele bateu em alguém. Então, crime de feminicídio, feminicídio, não tem nada de crime de feminicídio. O que tem que ter é um movimento internacional de que se a mulher morre, é crime hediondo. É crime hediondo. O cara não tem direito à fiança, ele não tem a nada. Não tem progressão de pena. Briga lá no Supremo para ter, porque o Supremo fala que é inconstitucional. Entende? É crime hediondo. Se matar uma mulher é crime hediondo. Então, como aconteceu das artistas que morrem aí, ou das crianças que morrem, é crime hediondo. Mataram no Brasil. Então, eu tenho que entender que eu não vou ficar em liberdade se eu matar a mulher, entende? É crime hediondo, porque a sociedade não quer. Tudo bem? Só que você tem que entender que a maioria dos homens que fazem as leis são homens e são machistas e são patriarcais, porque eles batem nas mulheres, eles arrumam prostitutas, porque eles saem. Então, entenda, vai ter que as mulheres fazer o movimento para que vire crime hediondo. Tudo bem? É só crime hediondo. Não precisa fazer nada de lei, de feminicídio, nada disso. E os gays também brigar. Matou, é crime hediondo. É crime de raça, é crime disso. Então, assim, é diferente de um latrocínio, de outras coisas. Tudo bem? Entender briga de... Por quê? Porque é crime contra a sua mãe, é contra a sua irmã, contra uma mulher, e não pode. E a sociedade não aceita mais isso, tudo bem? Então, para mim, todos os presidentes tinham que falar. Se eu fosse presidente, eu mandava para o Congresso crime hediondo. Porque, assim, não tem... isso. Só quando você tem mulheres poderosas, que tem uma independência financeira, quando o cara começa a erguer a voz, elas já mandam ele embora, eles chamam a polícia, tá bem? Agora, mulheres mais simples, dependentes emocionais, muitas vezes, que não sabem que são dependentes emocionais, que abandonam a sua vida porque acreditam que ele é o príncipe encantado, e depois percebe que não, que ela está presa numa gaiola, essas têm mais dificuldades, e aí neste modelo é que você tem que responsabilizar o autor dos crimes, independente se ele é narcisista, se ele é psicopata, se ele é o que é. E aí, se você tem uma tornozeleira eletrônica e ela tem um aplicativo, isso é barato, e você tem um aplicativo lá dela, ela percebe, o aplicativo avisa, ele está chegando perto, ele pode ir embora. Então, assim, é isso que as mulheres precisam, tudo bem? E os homens precisam entender que ele vai jogar bola com uma tornozeleira. Ele é um abusador e as outras não vai. Tem que constranger as pessoas, tudo bem? É pelo constrangimento, é pela justiça, tá bom? Não dando penas alternativas ou não. Eu acho que esse trabalho é importante, que o doutor faz, mas tem certos níveis de violência que não são aceitos. Eu acho então, eu acho que assim, a gente tem que fazer em partes. A violência é complexa, ela tem mais de 10 mil anos de história, então a gente precisa entender que tem questão passional, são pessoas ciumentas, possessivas, que são pessoas imaturas, que precisam ter a posse da outra pessoa. É mais complexo, a pessoa não percebe que ela tem problemas de natureza psicológica, né? Então, e também as dependentes emocionais muitas vezes não percebem que elas são dependentes emocionais, que elas se isolam da família, que elas também, as pessoas falam, elas também não acreditam, porque acreditam nele. Então, assim, são processos complexos de que principalmente a vítima vai ter o tempo dela, o que eu falo para os meus clientes, não dá para ajudar quem não quer ajuda, porque algumas querem tirar o processo, depois de um tempo, elas não querem, eu mando ela fazer um BO na delegacia, que eu não posso fazer isso para ela, e ela fala que não vai fazer, e depois fala que eu não ajudei, entendeu? Pois eu não tinha nem o BO, eu não tinha nada. Mas eu muitas vezes não posso nem fazer a denúncia anônima, porque dependendo do grau dessa mulher, ela se suicida, entendeu? Porque é o amor da vida dela,
são processos mais complexos, tá bom? E depois, eu sou o advogado que ajuda, que dou choque de realidade para ela, sou o culpado. E o amor da vida dela é só o abusador, e eu também sou. Porque ela tem um trauma de homem, e aí eu mando ela fazer as coisas, né? Eu mando ela escrever a história dela, ela não quer passar por aquela dor, ela não quer ver a realidade da vida dela. Mas a cura, eu falo, é a cura pela fala. Eu uso o processo como processo de cura, juntamente com uma terapia, com a psiquiatria, com a terapia de grupo no CAPS, entende? Com a rede de amigos, de pessoas, do trabalho, ajuda a reconstruir o trabalho, o estudo. Então, é só para entender que a complexidade da violência, ela precisa de vários profissionais, e profissionais que saibam dar um rumo para essas mulheres. Na maioria, elas estão perdidas, né? Então, em algum momento, você precisa ter alguém que fala, é por aqui, tá? E é só isso que elas querem, na maioria das vezes. É isso mesmo. Mas no estresse pós-traumático, depois eu posso voltar no final, falar um pouquinho disso. Estresse pós-traumático é muito complicado, porque dá culpa, ela quer abandonar. Então, assim, é mais complexo. E uma advogada, entre aspas, normal, não entende isso. Acho que ela é louca. Não é. É assim mesmo, tudo bem? Mas se você atendeu bem, ela sempre volta, tudo bem? Acho que eu queria falar sobre isso. E uma coisa bem colocada pelo doutor Armando, que é a rede, né? E eu sou construtor de rede também, e a gente vê essa dificuldade na rede. Porque há sempre alguém no meio da rede que quer aparecer mais com o outro, né? Infelizmente isso acontece muito. E enquanto as pessoas não entenderem que rede é todo mundo junto, não tem ninguém que vai aparecer mais que ninguém, né? Somos todos iguais, né? Eu costumo dizer, somos todos diferentes e todos iguais, né? Não é como aquele lema, né? E enquanto as pessoas não entenderem isso, que a gente só consegue ser melhor se for todos juntos, ninguém vai ser mais que ninguém, a gente não consegue evoluir, né, doutor Armando? Quando a gente vê que a rede, de facto, funciona e que a gente consegue pôr a rede a funcionar 100% de todo mundo, a gente forma o grupo e aí todo mundo passa a informação para todo mundo, polícia militar, polícia civil, assistente social, secretaria da educação, secretaria da saúde, né? Todo mundo junto, funciona, então aí tudo funciona, porque aquela vítima cai, a informação da vítima na rede, todo mundo já sabe o que é que tem que fazer, acompanha, né? E tudo só chega no final. Por isso, nessa cidade que eu estou falando, teve taxa zero, foi por isso. A rede funcionou. Ninguém queria ser mais que ninguém, né? E não foi só o que eu falo, quando eu decidi essa taxa zero, não fui eu que fez, foi todo mundo junto. O senhor pode repetir, por gentileza, qual é a cidade que está com taxa zero? Posso. Cidade de Mozarlândia, aqui no Goiás. Mozarlândia? Mozarlândia. Uhum. Inclusive a sociedade também já está tão habituada a esse programa que já não admite ver uma pessoa, um homem xingar a mulher no meio da rua, que já chama a polícia. Então, quando a gente consegue envolver todo mundo, a comunidade, né, a rede, né, e aí o trem funciona. Isso é que é interessante, né? Isso é a desconstrução de masculinidade tóxica, né? Todos nós, porque assim, é muito difícil, uma coisa que eu costumo falar, às vezes o amigo chega à beira do amigo e diz assim, cara, tu estás a tratar a tua esposa desse jeito, o que é isso? O cara não tem coragem de falar isso para o amigo, né? E né, a gente desconstruir a masculinidade é por isso, né? Chamar o amigo à parte e dizer assim, estás a ter um comportamento desagradável, está sendo um agressor. E eu, como assim? Explicar por quê, né? Por isso. Assim. Não, agora não posso dizer o nome da cidade, senão vai ficar complicado para mim. Mas eu estava numa cidade aí tomando café da manhã e estava sentado na mesa, estava sem terno, estava normal. Ninguém já conhecia muito eu. E foi um casal e sentou numa mesa e a mulher pediu um café, eu pedi um bolo e a mulher deixou cair a chave no chão e ele deu os papos e disse, tu és sempre a mesma estrada, dá de quebrar a tua cara. Assim, baixinho, mas como eu estava na mesa ao lado, eu ouvi, né? E eu chamei a polícia. Quando a polícia chegou, e quando eu liguei na polícia e disse quem era, eles viram logo que eles conheciam, né? E a polícia chegou e eu estava na casa aí, a polícia mandou encostar. E ela disse, não falou assim para mim. Eles chamaram, disse, não falou que eu ouvi. E ela assistindo, que não falou que eu ouvi. A gente foi buscar as filmagens, do facto dá para entender que eu falo. Quando a gente foi ver quem era a pessoa, né? Então,
era irmã do assessor da juiz. Aí abafaram o caso, né? Então, assim, mas assim, aí foi o quê? Foi um exemplo para todo mundo ficou assim, nossa, se tu tivesse coragem de fazer isso, nossa, quem era, não estou nem aí para quem é. Eu tenho um comportamento errado, o cara cortava. Né? A gente tem que ter a coragem de fazer essa denúncia e não estar preocupado se é o filho do presidente, se é o filho do juiz, se é o filho do presidente da República. Está tendo uma atitude criminosa, a gente tem que reprimir essa atitude criminosa. Né? Doutora Sheila, você quer acrescentar muito? Temos 4 minutos. Em relação ao que o doutor Armando falou, de que a mulher é que tem que decidir, às vezes está tudo acontecendo e ela não percebe que aquilo é uma violência, né? Que realmente tem que ser uma escolha dela, denunciar ou não. Exatamente. Quem tem que decidir é a mulher. Agora, uma fala do senhor, doutor Antônio, o senhor falou que tem que haver o envolvimento de todos. Então, eu volto no doutor Armando, que ele falou que tem que ter, para o direito das mulheres, para que as mulheres sejam, para desconstruir a masculinidade tóxica, é necessário que as mulheres façam esse movimento. É isso, doutor Armando? Porque o senhor falou assim, quando as mulheres, quando for alguma coisa para as mulheres têm que fazer por elas. Quando for alguma coisa para os gays, que seja o grupo de gays que levante essa bandeira. Ou seja, foi isso que o senhor falou? Exato? Deixa eu explicar. Não, eu estou falando assim, esse processo dos direitos da mulher é um processo, lembra? Certo. Do ECA, começa lá, e lá atrás, depois as prefeitas começam a ter dinheiro para orçamento, a sociedade começa, depois hoje tem até eleição, a lei vai mudando. Você também tem esses conselhos na saúde, a saúde não evoluiu. Os conselhos hoje não são remunerados, né? Então, só para entender, a sociedade, isso é um processo. Então, assim, o que vai fazer o direito das mulheres virar uma prática, porque assim, a lei existe, mas não funciona, é o que eu estou falando. Funciona em alguns lugares, quando a gente melhores, eu conheço delegacias incríveis e conheço delegacias horríveis. Então, assim, lembra que é um processo, quanto mais as mulheres votarem em deputados, votarem em vereadores, isso não depende do executivo, na maioria, porque são votações que os vereadores podem fazer também. Claro, é muito importante o executivo, porque ele pode cortar o gasto, a dotação orçamentária, mas só precisa de dinheiro, é um caso de dinheiro. Então, quando as mulheres se mobilizam, quando as mulheres tomam os espaços, elas participam dos conselhos municipais, elas começam a forçar a máquina, né, a priorizar elas. Então, é só um processo da sociedade e das mulheres para que elas possam. Não vai ser homens que vai fazer direito para elas, vai ser mulheres. Pois é, mas eu já penso dessa forma, de que tem que haver o envolvimento de todos. Não, eu entendo que sim, a mulher deve puxar esse fio, né, para que isso aconteça. Mas é necessário o envolvimento de todos. É uma luta, né, das mulheres, mas que há necessidade do envolvimento de todos, dos homens, Como diz não dividir essa. Eu sou um homem feminista e eu considero-me um homem feminista. Eu também sou, mas vamos tentar. Não, isso aí é uma ideia utópica, isso não existe, porque assim, quem mata as mulheres são os homens. Então, assim, os homens não querem. A gente teve um processo aqui complexo, eu não vim aqui para falar de política, mas a gente teve um grande retrocesso. Até a nível financeiro, né? Não só financeiro, mas no próprio discurso das mulheres. E aí, em virtude desse governo, a gente hoje tem uns grupos chamados Red Pills, que são jovens, Red Pills, colocam na internet, são jovens que percebem mães fortes, mães muito fortes, mães muito independentes, porque algum motivo provavelmente deixou o pai
porque o pai também não era uma boa pessoa, ou também ela poderia encontrar alguém melhor ou pior, a gente não sabe. E essa criança, essa é a leitura que eu faço, tá? Viu o pai sofrer, que quer essa mãe de volta, e a mãe não quer, e muitas vezes a mãe deixa a criança com os pais. E o que acontece? Esses jovens se sentem explorados por essas mulheres, se sentem fragilizados, porque essas mulheres são muito fortes, têm muitos direitos, porque elas querem tudo, porque elas querem mandar e tal. E os Red Pills são homens jovens, misóginos, que são contra as mulheres, entende? Então, e eles têm um problema, provavelmente, de relação, só que eles não sabem se relacionar com essas mulheres poderosas, feministas, legais, bonitas, inteligentes, e aí elas se juntam com outros frustrados que não querem resolver, não querem entender essa nova mulher e começam a atacar essas mulheres. E você vai ter várias brigas de celeridade com esses tipos de homens, né? Que as mulheres, isso, que eu vou filmar a mulher porque ela quer dar golpe em mim, entende? É toda uma teoria que vem com esse conservadorismo, que esses homens frágeis, ou que não souberam ler as mães, as vós, as pessoas, as professoras, e aí são ressentidos emocionalmente e colocam essas mulheres como demônios, pessoas ruins. Mas o problema está nele. Ele que não sabe lidar com essa mulher poderosa, ele que não consegue se relacionar. E aí ele põe a culpa nessas mulheres, que elas têm direitos, que elas são feminazes, que elas são isso, aquilo. E isso é um traço. Um governo ganhou assim. Tudo bem, tem muitas igrejas, como ele estava falando, que falam do discurso para que a mulher seja submissa. Usam uma parte da Bíblia para isso. E grande, eu estou fazendo um estudo do impacto das igrejas neopentecostais na violência doméstica, porque quando eu pergunto para essas mulheres que sofrem violência, grande parte, elas falam, olha, a igreja, eu fiquei numa relação, porque a igreja falava que eu tinha que ficar, que isso ia passar, que era meu marido, que era assim mesmo e tal. E não era. Eram torturas psicológicas e tal. Só que... Então, eu pergunto para essas mulheres, eu estou vendo que elas estão respondendo isso, que grande parte. E aí, quando você, só para logo eu vou fazer, semana que vem eu vou fazer uma live com a enfermeira que trabalha comigo, que é forense, especialista em provas. Hoje você tem ferramentas de provas que você tira uma ressonância da cabeça da mulher, antes e depois da violência, é outra cabeça. Os traumas ficam para sempre. Sim. E eu falo da questão do trauma, da prescrição, precisa repensar isso. Por quê? Porque o trauma, a depressão, o suicídio pode vir 10 anos depois da violência. E a gente está falando de estresse pós-traumático. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Entende como é complexo? E assim, não, vai ser as mulheres que têm que brigar por isso, tudo bem? A gente pode ajudar, mas é elas que vão. Só que isso é os agressores, isso, mas a gente só que nada contra, mas isso é um ar utópico. Isso não vai existir, tudo bem? Principalmente no Brasil, que é conservador e machista. Tudo bem? Na Suécia, não. Então, eu só estou entendendo que é um movimento das mulheres. E a gente está junto para empurrar o carrinho. Exato. Tanto que foi, olha, então, não, deixa eu só explicando. Mas entenda, a gente precisa que essas mulheres, principalmente essas mulheres que sofrem violência, não tenham medo de falar. Sim. E aí a internet é uma boa ferramenta, porque algumas conseguem falar na internet, conseguem falar sobre isso, já é bastante coisa, tá bom? E por isso é muito importante quando mulheres das camadas, de todas as camadas sociais, elas vão para a internet, elas vão para as redes falarem. Então, quando uma mulher que está sofrendo a violência doméstica, que ela chega lá e vai lá na rede social e vê uma mulher, uma cantora, uma atriz, falar do que ela passou na violência doméstica, isso empodera essa mulher, que ela vai olhar e dizer, olha, isso acontece com ela também, não acontece só comigo. Então, vamos
desconstruir essa masculinidade tóxica, né? Eu estava pensando só não vai dar tempo para nós falar, mas por exemplo, quando aquele homem, que temos aquele homem que às vezes é agredido por mulher, que isso acontece também, né? Tem isso também, né? O que é que a gente vê nos comentários? Não sei se você eu falei nisso ontem, os comentários agressivos. Tu não és homem, tu deixas ela bater em ti, então as pessoas de vez tentar tratar, eles querem tratar com mais violência ainda, né? Então, assim, eu vou deixar essa reflexão aqui, porque vamos terminar, e deixar aqui uma reflexão que vai deixar vocês os dois inquietos, mas assistam à live de terça-feira, tá? Na live de terça-feira a gente vai esclarecer isso, e a live de terça-feira vai ser com os dois psicólogos que trabalhavam comigo nos grupos reflexivos, onde a gente teve a taxa de reincidência e taxa zero. Essa live de terça-feira vai ser com eles dois também. A gente vai falar sobre isso. Muitos homens agressores cometem agressões, principalmente a agressão verbal, patrimonial, né? E a violência sexual, sem consciência que eles estão cometendo essa violência. Eles acham que é normal, que eles foram ensinados assim desde criança. Foi que eles foram ensinados dentro de casa. Isso é uma reflexão para nós pensarmos. Para deixar vocês curiosos na live também, né? Mas tem muito agressor que não sabe, não tem consciência que está cometendo essa agressão. Só de facto, quando chega a notificação e de facto ver que é um crime, aí é que cai a ficha e aí é o tal patriarcado que a gente está aqui falando. O patriarcado traz esse comportamento como natural, né, doutor Antônio? Naturaliza comportamento violento, né? Então a gente vai falar sobre isso terça-feira, vai ser muito interessante. Se vocês puderem, assistam. Doutor Armando, deixar o senhor agradecer. Eu já agradeço a vocês dois. É um prazer enorme sempre para nós, a Poema Goiás, ter o doutor Armando, agora a doutora Sheila como parceiro. O doutor Armando traz sempre grandes contribuições, grandes falas, a doutora Sheila também. Então, no nosso agradecimento do coração, nós ficamos muito gratos por ter vocês aqui. A todos que nos assistiram também, né? Que aí eu vou passar agora a palavra ao doutor Armando, depois na doutora Sheila eu encerro a live depois. Doutor Armando. É sempre um prazer poder estar aqui nesse canal, é uma honra, como sempre, né? Um lugar, como eu brinco, só conheço dois homens que estão do direito das mulheres fora do sistema de saúde, fora desse sistema legal. Então, para mim é sempre um prazer e fico muito feliz e muito honrado em poder ajudar, tá bom? Doutora Sheila. Eu agradeço muito o convite, doutor Antônio, por ter me convidado para fazer essa live, essa desconstrução da masculinidade tóxica, e espero que isso tenha chegado até as pessoas que estão nos assistindo, que isso chegue às pessoas que vão estar assistindo depois, e também, doutor Armando, foi muito bom essa nossa conversa, ter a fala dos dois homens e ter uma fala de uma mulher, de profissionais que trabalham com mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, assim, foi muito importante para mim. Muito obrigada, mais uma vez, a todos que assistiram, e obrigada pelo convite. Doutor Antônio, obrigada, doutor Armando. De vocês. E, doutor Armando, na próxima, não judique tanto de nós, não, tá? Porque esse fundinho de jazz aí, desse saxofone atrás... É só falar, é só ela ter falado que eu cortava. Eu não percebi porque eu tô... Eu esqueci. Pode tirar. Não, é porque eu deixo aqui para trabalhar e ficou. Mas só avisar. Ficou top. Não, precisa... Não, se não tá bom, tem que tirar. Eu não percebi. Tá ótimo, tá muito ótimo. Doutor Antônio, o senhor falou, então, que o senhor é um homem que é... Feminista, eu sou feminista. Então, é com homens como o senhor, pela sua fala, que nós mulheres gostaríamos muito de contar. E claro também, doutor Armando, o senhor nos trouxe muita informação e sei que o senhor entende muito bem o que as mulheres passam, o que as mulheres sofrem, né? E o quanto é árdua essa nossa luta por nossos direitos que, voltando lá, né? Foram direitos adquiridos que queriam ser retirados da gente. Então, todas as mulheres e todos os homens, há uma luta única por direitos. Com certeza.
Então, a todos, boa noite, muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Doutora Ana Moura chegou agora. Doutora Ana Moura, tenha uma boa noite, obrigado por passar por aqui. Boa noite a todos.